Hoje nós vamos ler no livro de Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, do capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. O jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, está passando por um momento de baixa, não diríamos espiritual, mas talvez uma crise de fé, um momento em que parece que a esperança falha e que as coisas não estão acontecendo como gostaríamos que acontecesse. E Paulo, o mentor de Timóteo, manda esta carta para ele, segunda carta, capítulo de número 1. Vamos então ler a palavra a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz. Ele sempre diz graça, paz e misericórdia, mas agora Timóteo está precisando de misericórdia. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te em minhas súplicas neste dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos encheu com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito de graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, aquele que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo poder do Evangelho, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre, e por essa razão sofro também estas coisas, a prisão, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele, Deus, Jesus, é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Persevera ou preserva o modelo das palavras que de mim ouviste, na fé, no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Que Deus aplique esta gostosa porção da palavra de Deus em nossos corações. Obrigado, Deus maravilhoso, pela consciência de que Tu estás presente e pelo privilégio que temos de nos ajuntar em torno da Tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos e irmãs. Senhor Jesus, mais uma vez, pela Tua misericórdia, se apodera da minha vida, da vida dos meus irmãos presentes e espalhados por tantos lugares. Que a iluminação do Teu Espírito também venha em cada mente e coração, e a palavra crie vida
na vida de cada pessoa, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. A Junta de Missões Mundiais, na direção do Espírito Santo, escolheu este texto que está na tela como o texto áureo da nossa campanha deste ano. Vocês podem ler comigo mais uma vez este texto, todos juntos? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Como dissemos, o jovem pastor Timóteo, aquele jovem que foi encontrado por Paulo quando estava na sua segunda viagem, do capítulo 15 para o 16, um jovem adolescente, acompanhou Paulo por alguns caminhos, foi doutrinado, orientado, foi ordenado pastor, era um imediato, um auxiliar de Paulo, mas agora ele está sozinho pastoreando na cidade de Éfeso. E pelo menos 5 motivos traziam em Timóteo um medo paralisante. Primeiro, como dissemos, o seu mentor, o apóstolo Paulo, estava preso e na iminência certa de sair da cadeia para a morte. Segundo, a igreja sob o seu pastoreio estava sendo dizimada. O Império Romano, com as suas forças malignas, que se fortificou com Nero e continuava a perseguir a igreja em toda parte do globo terrestre, como vemos no livro de Atos, a perseguição em toda parte das igrejas da Ásia. É interessante que as igrejas da Ásia, hoje, nenhuma mais existe. Aquelas 7 igrejas, nenhuma existe. Todas elas existem resquícios. O que houve? No local onde estava cada uma daquelas igrejas, tem hoje uma mesquita. Foram muitas as forças que se levantaram contra o evangelho, contra a igreja. Aquele jovem agora estava se sentindo desamparado, por ser jovem, inexperiente, mas com uma responsabilidade muito grande. Também dentro da igreja e de fora da igreja, vinham pessoas se dizendo da igreja, mas que eram heréticos. Se levantavam fortes lideranças voltadas para a heresia, e ainda a promessa de que Jesus voltaria. A igreja entendeu de que Jesus voltava nos primeiros dias, por isso a igreja começou a vender tudo. Os crentes vendiam tudo e entregavam na igreja. Os dias se passaram, a igreja foi perseguida, os bens já não existiam mais. Aquela expectativa de que Jesus já voltaria naqueles dias não se concretizava, e Timóteo agora estava se sentindo desamparado. Como transformar uma pessoa que está com um sentimento destes? Como temos repetido, ninguém é derrotado exteriormente antes de ser derrotado interiormente. O apóstolo Paulo, aqui nesta carta, segunda carta a Timóteo, que é a última carta que ele escreveu, ele dá 2 ênfases. A primeira ênfase: você precisa transformar-se, você precisa transformar o seu interior, você precisa expurgar algumas coisas ruins que estão no seu interior, para que então você possa ser um agente de transformação ao redor, aonde você está. E então, neste texto,
o apóstolo coloca para todos nós um sentimento que deve ser expurgado da vida do cristão. Existem muitos sentimentos ruins, mas o apóstolo primeiro fala sobre a covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia, isto é, de timidez, de medo. Queridos irmãos, o medo foi o primeiro sentimento que aflorou no ser humano depois do pecado. Assim que Adão pecou, Deus veio procurá-lo e ele estava escondido. Por que está escondido? Porque eu tive medo e me escondi. Esse medo passou para Caim, que recebendo o sinal, disse: quando as pessoas me verem em qualquer lugar com este sinal, vão querer me matar sabendo que eu sou maldito. Este sentimento de medo passou para o descendente de Caim, que dizia, por ter cometido um crime: se Caim vai morrer 7 vezes, quem matar Caim vai morrer 7 vezes, então eu morrerei 70, dizia o descendente. Mais tarde vamos ver o próprio Noé, que sai da arca, mas está com medo de Deus de novo destruir a terra com água. Deus disse: eu não vou fazer isso, eu coloco o meu arco, o arco-íris. Mas o sentimento de medo habita no ser humano, e muitas vezes este medo ganha asas, e muitas vezes este medo cresce. Não sei quantos já tiveram em um ambiente de sombra, e você então coloca a sua mão, e a sua mão parece um gigante lá na parede, e quanto mais você se afasta, mais o gigante vai aumentando, a mão vai crescendo. O medo é esse gigante que quanto mais você tem o medo, mais você estará doente. Trago à nossa memória os 10 espias, ou os espias que foram enviados, e como eles, por causa do medo, deixaram de ser abençoados e trouxeram maldição aos seus descendentes. O medo ignora o plano de Deus. Deuteronômio capítulo 1, versos 19 e 20, diz: chegastes às montanhas dos amoreus, terra que o Senhor Deus vos deu. Mas lamentavelmente, este propósito de Deus não se cumpriu, porque o medo foi maior, e eles passaram 40 anos rodando no deserto como consequência. O medo distorce os propósitos de Deus para as nossas vidas. Versos 27 em diante, o povo, eles disseram: o povo é maior do que nós, cidades são fortificadas até o céu e ali tem gigantes. Veja só que por causa do medo eles deixaram de olhar para o Deus Todo-Poderoso, como Davi, que disse: realmente o gigante é grande, mas eu estou olhando para Deus que é maior do que o gigante. Irmão Milton Júnior, estes homens disseram que as cidades eram fortificadas até o céu. Você acredita nisso? Eles disseram: os homens são gigantes e nós nos vemos como gafanhotos. O medo distorce, o medo nos faz ficar derrotados. O medo se recusa a crer nas promessas de Deus. Verso 29, não vos atemorizeis, nem tenhais medo, o Senhor está conosco, e nos dará esta terra, mas vós não crestes em Deus. Ainda o versículo 26, não quisestes e fostes rebeldes, nos faz desobedecer os princípios, as ordens, as orientações de Deus. O que devemos fazer em relação ao medo? Primeiro, reconhecer que o medo é pecado. Na hora que vier mau pensamento, mau sentimento, no nome de Jesus, eu te repreendo. Na minha vida quem manda é Deus, na minha vida a última palavra é de Deus.
O apóstolo está dizendo: você quer transformar pessoas? Primeiro você precisa transformar-se a si mesmo. Quando nós pensamos em uma campanha de missões, será que essa é uma hora para fazer campanha? Mas olhamos um pouco além, no Deus maravilhoso que faz os milagres gloriosos. Se você quer experimentar o milagre de ser transformado e transformar pessoas, primeiro, faça uma faxina, expurgando sentimentos como o medo, a dúvida, a murmuração. Olhemos para o Senhor, como diz a palavra de Deus: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Então o apóstolo diz: em primeiro lugar, você precisa tirar o que é negativo. Você primeiro precisa transformar-se interiormente. Você precisa estar em luz. Você precisa ter os olhos de Deus. Lembra-se do jovem, do moço de Geazi, do moço de Eliseu. O Geazi, ele viu o exército e ele ficou apavorado. Mas Eliseu estava vendo o exército de Deus, que era muito maior, que dominava sobre tudo. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos deste jovem. E aquele jovem Geazi abriu os olhos e disse: maior é ou são os que estão conosco do que os que estão com eles. O nosso exército é muito maior. Veja com os olhos de Deus. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? Olho para os montes, são importantes, são bons, mas olhe mais acima, o meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor, Ele que fez, Ele que domina e que governa sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, então, eu pergunto: como é que está o seu coração, a sua mente? Irmão Oséias, se hoje, nesta noite, eu apertasse aí a sua cabeça, o que é que sai? Hein, irmão Evaldo? Quais são as preocupações, os sentimentos que está dominando o seu ser, a sua alma? Em segundo momento, o apóstolo diz, ao invés disso, você, Timóteo, e todos os cristãos devem cultivar nas suas vidas 3 marcas: não o medo, a covardia, mas o poder, o amor e o equilíbrio. Primeiro, pensemos no poder. Quando nós pensamos no poder, não é aquele poder de emitir raios e de fazer fogo cair. É aquele poder mencionado em Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Guarujá, como na Judeia, estado de São Paulo, Samaria, Brasil e até os confins da terra. Este poder é a capacidade de você abrir mão da própria vida, se for preciso, para que o evangelho seja pregado. A palavra poder, do grego dinamis, de onde vem dinamite. A aeronáutica, que é a ciência que constrói foguetes, tem uma máxima. A máxima é: foguete não dá ré. Foguete não dá ré. O foguete avança, voa para frente e para cima. Voar para frente, para alcançar pessoas. Voar para cima, para chegar a Deus, e chegar levando pessoas. O poder não é de si mesmo. Em nós não há poder. O poder é dele, por ele e para ele. É este poder que nos faz ser capazes de, se preciso for, para testemunhar dele,
ter a coragem de dar a nossa própria vida. A segunda característica, segunda marca, o amor. O próprio apóstolo Paulo vai nos relembrar que amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Assim como perdoar não é sentimento, é uma decisão. E eu decido amar a Deus, isto é, honrar, respeitar, obedecer. Eu decido amar a mim mesmo, e com isso vem a gratidão pelo que Ele fez, e o meu desejo de fazer algo por alguém. Por isso o amor, primeiro a Deus, a si mesmo, e o amor ao próximo. Quando eu me importo e desejo que eles também possam ser transformados como eu fui, tirando o medo, tirando a dúvida, tirando o sentimento de desesperança, e olhando mais para cima, além das circunstâncias, e dizendo, como disse o apóstolo Paulo aqui nessa palavra, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus espera que nós cultivemos estas marcas, são marcas dadas pelo Espírito, mas que nós precisamos cultivar o poder, a coragem para morrer se for preciso, mas não recuar, o amor que paga qualquer preço, para que outros também alcancem. E terceiro, o equilíbrio. O equilíbrio. Como é difícil ser equilibrado. Quando eu era uma criança, o meu pai tinha comércio, e nós tínhamos aquela balança antiga, balanças diversas, balança para pesar sacos de cacau, balanças grandes, mas também balanças para pesar as coisas do mercado. Então, aquela balança com 2 pratos, era fácil, eu ficava brincando com a minha irmã, o prato desceu, como fazer para equilibrar? O outro ganhou, e ficávamos brincando. A coisa mais difícil era ficar na tara, no equilíbrio, ficar ali, naquele ponto, que traz uma certa tranquilidade, é uma atitude sadia. Repitam comigo: todo extremo é perigoso. Repita comigo: todo extremo é perigoso. Nós, como servos de Deus, devemos ser marcados pelo poder, a coragem de testemunhar até a morte, pelo amor que nos leva a renunciar, e a sabedoria para ter uma vida, uma prática equilibrada. Quando nós pensamos na obra missionária, e pensamos nas máximas da obra missionária: orar e contribuir e enviar. Orar e contribuir e enviar. Quando eu sou uma pessoa que amo a Deus, uma pessoa que amo a mim mesmo e que amo as pessoas, eu vou procurar gastar menos comigo mesmo, para investir naquilo que a traça nem a ferrugem consome. Eu vou saber que fazer missões é se envolver no projeto de Deus. Deus ama tanto missões que Ele é o sócio majoritário, foi Ele o fundador desta organização, e Ele deu a sua primeira oferta. A oferta dele foi o seu próprio filho para ser missionário aqui na terra. A gente se alegra tanto com os americanos que vieram aqui no Brasil, lá pelos anos de 1871, continuando, levando a obra. Sim, assim como americanos foram, assim como nós temos ido em tantos países. Saiba que antes de tudo isso, Deus foi o primeiro a enviar o seu único filho para salvar a mim e a você.
Investir em missões é investir no projeto de Deus. E como é que eu posso investir? Primeiro, orando. Segundo lugar, indo a partir de onde eu estou. Missões começa onde eu estou e vai até aonde Jesus me mandar. Além de orar e ir, eu devo contribuir, colocar a mão no bolso, deixar de gastar algo comigo mesmo para que a obra avance. E aí a igreja poderá enviar missionários como temos tantos em tantos lugares. Eu quero dizer aos irmãos que fazer missões é mais, ou praticar estas coisas é mais do que apenas fazer missões. É a essência de ser cristão. Como disse o servo de Deus, você cristão, ou é um missionário, ou é um impostor. Porque todo cristão, ou é um campo missionário, que Deus, Jesus, precisa ainda alcançar, precisa ser alcançado por Jesus, ou então você é alguém que vai fazer missões, vai levar esta palavra aonde for possível. Então, quando nós pensamos em equilíbrio da obra missionária, nós pensamos em moderação, domínio próprio, temperança. Repitam comigo esta frase que está aí ao meio sobre equilíbrio. Equilíbrio é saber que entre 8 e 80 tem 72 números. Tem pessoas que na vida só aceleram, outros só freiam. Dirigir é equilíbrio, precisa de equilíbrio, freio, acelerador, embreagem, freio, acelerador. Deus espera que esse equilíbrio seja da minha forma de agir e de viver. Portanto, eu devo cultivar estas marcas: poder, motivação para prosseguir e alcançar pessoas, amor, sentimento que nos dá um motivo, a motivação para pregar a palavra, e o equilíbrio, razão de agir de forma intencional, planejada, para alcançar os objetivos. Meus amados irmãos, viver em equilíbrio é uma das coisas mais difíceis da vida. Neste tempo de pandemia, por exemplo, como ter equilíbrio, como agir, obedecer a qual autoridade, como agir. Pessoalmente, embora eu não concorde com alguns decretos, eu os acato. Faço aquilo que está ao alcance fazer. Os cuidados com a higiene, com a máscara. Tomo os remédios que me é possível tomar. Minha esposa é especialista em remédios, aqueles chás. Ela é neta de Índia ainda, hein? Aqueles chás de que bota lá um monte de coisa, alho, gengibre, limão, que mais? Bastante coisa. Um chá daquele, você fica meio tonto. Que mais? A minha sogra foi recomendada lá, cada 15 dias tomar a cloroquina. De vez em quando, a cada período, eu e a irmã Rita tomamos, período em período. Quando sair a vacina, chegar no meu tempo, vou tomar. Por falar nisso, moradores do Guarujá, com 75 anos, está marcado a partir de amanhã, começa com 75 anos, estou dizendo, irmãos, é que equilíbrio, a gente faz tudo isso que precisa, mas eu confesso, que neste período todo eu fiz, tenho feito e farei todo o possível para que a igreja permaneça aberta e reunindo, sempre respeitando as leis. Mas é verdade que a nossa igreja foi a última
lá em março de 2020, a última em que estava permitido, fomos até o limite. Ficamos abril e maio, e assim que houve possibilidade, a cidade voltou a permitir, fomos das primeiras igrejas a reiniciar, a abrir, para que as pessoas pudessem participar. Pastor, por que abrir o templo? Não seria mais cômodo ter um culto só? Porque nos esforçamos em ter 2 cultos, para que pudesse ter no primeiro culto um ambiente tranquilo, saudável, permitido, da mesma forma neste segundo culto? Pastor, porque o senhor continua fazendo visitas a pessoas nos lares e nos hospitais, quando necessário? Pastor, porque o senhor vai no funeral, no sepultamento de pessoas, mesmo quando se sabe que morreu de Covid? E Deus tem me dado a graça de ter estado em todos aqueles que foi preciso estar. Será que eu gosto disso? Será que isso é prazeroso? Porque abrir a igreja, muitos dizem abrir a igreja é mau testemunho, outros dizem é politização, está seguindo uma liderança política partidária do país. Pastor, abrir a igreja, estamos correndo risco, e é verdade, viver é correr risco. A vida traz riscos. Por que abrir a igreja? Quero dar alguns motivos. Primeiro motivo é porque pandemia, surtos, pestes, doenças, daqui para frente, vão continuar acontecendo com cada vez intensidade maior. E o que não vai faltar são razões para fechar a igreja, motivos para fechar a igreja. Segundo, a igreja é um hospital. A igreja é como se fosse um pronto-socorro da alma. Mais importante do que o supermercado, que é essencial, mais importante do que a farmácia, que é essencial, a igreja é aquela que dá o alimento. É o lugar onde as pessoas vêm receber o alimento. E eu, como pastor, o que depender de mim, eu não gostaria que ninguém viesse e na casa de pão não tem pão, a casa está fechada, as pessoas não podem receber o atendimento. Terceiro, é a questão do hábito. Meus irmãos, hábitos bons são difíceis para se aprender e se praticar. Hábitos ruins são fáceis e começa logo, se acostuma. Por exemplo, fazer ginástica é um hábito bom ou ruim? Todo mundo começa na segunda, continua? E comer demais é um hábito bom ou ruim? Começa na segunda e continua? Sim, hábito ruim é mais fácil. Vir à igreja é um hábito, isto é, uma disciplina espiritual. Jesus disse: a igreja é a casa do meu Pai. Quando o povo estava no deserto, Jesus disse, ou Deus disse: deixe o meu povo ir, me adorar em comunidade. Faraó disse: vão só os velhos. Deus disse: não, vão só os novos. O faraó disse: deixe só os novos vão. O Moisés disse: não, porque Deus disse para ele: não faça dessa forma, vá o meu povo todo, leve tudo. O que estou dizendo, irmãos amados, é que é na igreja onde a gente tem o privilégio de cantar. Deus habita no meio dos louvores. Eu canto em casa também, mas cantar com meus irmãos não tem comparação.
Eu leio a Bíblia em casa também, ouço pregadores diversos, mas estar na igreja e ouvir os meus irmãos cantando, pregando, e ouvir uma palavra, um sorriso, causa risco, sim. Eu nunca quero perder o hábito de vir à igreja. E a gente diz, as pessoas dizem: mas pastor, a igreja somos nós. Este é o quinto motivo: você não é igreja, você é membro. A igreja sem um membro, ela fica atrofiada, mancando. Nestes meses a igreja está mancando, porque muitos dos seus não estão. A igreja sem os seus membros, ela fica manca, enfraquecida. Outros têm que se desdobrar. Equipes de cânticos que eu diga, muitos têm se desdobrado, se repetido. A igreja sem o membro ou sem os membros fica enfraquecida e atrofiada. Mas você, membro, sem a igreja, apodrece. Eu não quero ser um pastor, uma pessoa apodrecida, e não quero que nenhum de nós sejamos apodrecidos. Por isso, enquanto esteve e estiver ao meu alcance fazer qualquer coisa para que o povo de Deus esteja recebendo o alimento, farei. Isso pode trazer consequências para a minha vida? Sim. Eu já poderia ter morrido muitas vezes de muitas causas. Estou vivo ainda. Agradeço a Deus por este tempo, mas a minha vida está nas mãos dele. Eu encerro nesta noite trazendo à memória a atitude do apóstolo Paulo. Este apóstolo Paulo que mandou a carta para o seu pupilo, para o seu discipulando, para o seu filho, como ele diz. Este homem gigante da fé, que escreveu a metade da Bíblia e fundou mais de 12 igrejas, este homem agora está preso. Ele está envergonhado, e o texto diz, ele está ali abandonado. O texto diz que as pessoas largaram, veja a sequência do capítulo 1, foram embora, me deixaram só. E ele está dizendo: Timóteo, você, meu irmão, meu filho, não se envergonhe de mim porque estou preso, não se envergonhe de Cristo. E ele que estava preso, fazia pelo menos 3 coisas que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar, ele orava. O início do capítulo 1 diz que você, Timóteo, é testemunho das minhas orações e das minhas lágrimas. Segundo lugar, enquanto estava lá, ele procurava manter a mente ocupada, ele lia. Ele disse: traga os meus livros e os meus pergaminhos, partes da Bíblia, tragam para mim, eu preciso disso. E terceiro, ele escrevia. Ele escrevia para animar, ele escrevia para poder dar um motivo àqueles servos que estavam precisando de uma ajuda. Esta carta foi para Timóteo, mas ele mandou muitas. Meu amado irmão, minha amada irmã, não sei qual é a atitude que você, a situação que você está enfrentando, e o que é que vai vir para mim e para você. Mas independente do que seja, eu quero dizer no nome de Jesus: não fique perdendo tempo. Estou sabendo que aumenta
não só nesta região, mas em muitas partes, aqueles que estão nestes dias de impedimento, de pandemia, que tem que ficar em casa, estão se deliciando no Big Brother. Aqueles que passam o dia e ligam nos noticiários, e que ao longo do dia ouvem morte, 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 morte. O que é que você está cultivando? O tempo é um presente especial de Deus. Não desperdice o seu tempo. Não fique usando o seu tempo para encher o seu corpo, a sua mente, o seu coração de veneno. Mencionei alguns aqui, existem muitos outros. Meu amado irmão, minha amada irmã, você não veio à terra para ser um inútil, uma inútil. Que Deus nos ajude a lançar fora o medo, a dúvida, a ansiedade, a murmuração, o roubar a Deus no seu tempo, nos seus dízimos, na sua vida. Que você tire do seu interior tudo que ajuda você a ser derrotado. Tire da sua vida. E receba a transformação de Deus, cultivando o poder, o amor e o equilíbrio. Que seja assim para a glória do nosso Deus. Amém. Deus nos abençoe.